a TV Câmara acompanhando os assuntos relevantes da nossa comunidade, que é o caso desse projeto de lei do Executivo, o PL 145, que está em tramitação na Câmara de Vereadores. É um estudo realizado pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Recursos Humanos, onde, após ser aprovado, vai gerar muitas isenções e alguns reajustes neste remodelamento da forma como vai se chegar o valor venal dos imóveis e, consequentemente, o pagamento do IPTU. Isso tem gerado aí muitas discussões e muitas polêmicas até. E para isso nós estamos aqui no gabinete do prefeito de Bagé, Divaldo Lara, gentilmente nos recebe aqui para trazer mais esclarecimentos, porque tem ocorrido, prefeito, muitas reuniões. O senhor tem se encontrado, ou sua equipe, em audiências públicas aí com a comunidade, com as lideranças, com os vereadores. Ontem mesmo uma reunião muito grande, né, com forças vivas do município. E isso tudo tem sido muito explicado. O próprio secretário, Cristiano Ferraz, uma dezena de vezes já visitou a imprensa, já foi até a Câmara explicando. E nesse exato momento, o que ainda está incompreendido e, no seu ponto de vista, como aquele que propõe, representando o Executivo, esse projeto, ainda precisa ser entendido pela população? Olá, Lara. Olá a todos os telespectadores da TV Câmara. Prazer em recebê-los aqui e prestar informações, né, a todos que acompanham essa qualificada audiência da TV Câmara. Lara, é um projeto muito importante e, como tu falou, né, tem feito a cobertura disso e acompanhado as informações, há bastante tempo a Prefeitura vem tratando desse projeto e desse assunto, conversando com entidades, mostrando o projeto. Esse projeto não é um projeto novo, ele é um projeto que a primeira vez foi apresentado em 2018, e em 2018 ele não passou na Câmara. Nesses mesmos moldes, prefeito? Alguns ajustes diferentes, né, daquele tempo para cá, porque a realidade mudou, mas a base do projeto é a planta genérica de valores, né, que tem a ver com terrenos, não tem a ver com a casa das pessoas. Não é aquilo de fotografar os imóveis das pessoas, como os governos passados fizeram, que tirava fotografia, pegava o galinheiro, a casinha do cachorro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os terrenos, a planta genérica de valores. Quanto vale cada metro quadrado da cidade de Bagé? Quanto vale o metro quadrado da Avenida 7? E esse metro quadrado passa a valer igual para todos. Com esse cálculo, se consegue diminuir o IPTU de mais da metade dos bagienses, porque hoje, mais da metade dos bagienses, principalmente quem está nos bairros, pagam um IPTU acima do que deveriam pagar. E muitos imóveis que estão pagando abaixo do que deveriam ter pago a vida toda. É isso que discute a planta genérica de valores. De vizinhos do mesmo bairro pagando um a mais e outro a menos. A partir desse momento, nós temos, com a aprovação do projeto, uma redução de mais da metade do IPTU, né, da cidade de Bagé, dos imóveis da cidade de Bagé. São mais de 30 mil imóveis que vai baixar o IPTU. Aqui do centro da cidade, onde está a polêmica maior, dos 2.000 imóveis centrais do município, 1.500 vão pagar menos IPTU. E tem 500 imóveis que estão com o seu pagamento de IPTU muito abaixo da realidade do valor do imóvel. Um exemplo disso, um imóvel aqui no centro, que o valor real do imóvel é em torno de R$500 mil e que ele está pagando um IPTU como se valesse 30 mil. Essa enorme diferença é paga pelos contribuintes que estão pagando IPTU a mais na cidade de Bagé. E que, a partir da aprovação do projeto na Câmara, pagarão menos IPTU. Então, não há um aumento como aqueles que estão criando essa narrativa e fazendo abaixo-assinado na cidade de Bagé. Tem muita gente assinando abaixo-assinado que está sendo beneficiado e que não sabe e que nem imagina.
Porque pega e leva uma informação para a população falsa, mentirosa, de que está sendo aumentado o IPTU. Se pegar 10 pessoas, 10 vão dizer que são contra, ninguém quer aumento. E o que está na Câmara não é aumento. O que está na Câmara é reduzir alíquotas, reduzir os percentuais de cobrança tanto de IPTU quanto de área edificada, quanto de terrenos. Todas as alíquotas estão baixando. Isentar aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Então, são aquelas pessoas que moram em residenciais na nossa cidade. Todos os residenciais, Lara, serão isentos. Os faixa 1, moradia popular, Guarani, Guenoas, São Sebastião, Moriá, Ebenezer, Coab, Nossa Senhora Auxiliadora, Sagrada Família, né? Todos os residenciais faixa 1. Por quê? Porque essas pessoas e esses imóveis não têm potencial construtivo. Ele não vai aumentar esse apartamento, não tem como aumentar essa casa que é germinada. Outros imóveis nos bairros de Bagé, que são submoradias, também estão sendo isentos, né? E esses residenciais todos isentos permanentemente, Lara. Por quê? Porque essas pessoas não têm capacidade contributiva. Então, esses imóveis, a partir da aprovação da lei, são mais de 10.271 imóveis serão isentos para o ano que vem. Todos os residenciais isentos permanentemente. Partindo dessa lógica, prefeito, então por que vai aumentar o orçamento da prefeitura passando essa lei se baixa muito os imóveis esse valor, se outros tantos são isentos, da onde sai essa diferença? Quer dizer, por que melhora o caixa da prefeitura daí? Sim, vamos lá. A prefeitura lançou para este ano de 2021 33 milhões em IPTU dos imóveis edificados. Todas as casas de Bagé somadas deu um lançamento, chegou o carnê para os bagenses de 33 milhões. Com o novo projeto, os imóveis edificados já com a correção chegarão a 36 milhões. São 3 milhões a mais nos imóveis edificados e não 15, como estão mentindo para os bagenses. Estão dizendo, não é 15, são 3 milhões a mais. Foram lançados, vou repetir isso, porque são dados públicos, são dados fazendários, Lara, são dados exatos. Não tem como tu manipular um dado fazendário. Foi lançado este ano 33 milhões dos imóveis edificados em Bagé, todas as moradias. Quanto será lançado para o ano que vem? Com a alteração que está indo para a Câmara de Vereadores, construída, né, com algumas entidades, né, e com alguns vereadores da base do governo, 36 milhões. Com a mensagem retificativa, né, o projeto original que está lá está em 41. O que vai ser aprovado chegará a 36. São 3 milhões. Esses 3 milhões é o reajuste e as correções. Reajuste anual, que a prefeitura é obrigado a fazer, né, que é a reposição anual, não o reajuste, reposição anual, e a correção desses que a vida inteira pagaram a menos do que deveriam pagar. Nesse primeiro momento, o terreno. Sim. A questão da edificação fica para o outro ano. Sim, a questão, o que tramita na Câmara nesse momento é, para o ano que vem, a questão do terreno. Quanto que vale? No mesmo local, pessoas pagam valores diferentes sobre o mesmo terreno no mesmo bairro. A partir de agora, o valor será o critério mesmo, objetivo para todos. O valor será igual. No mesmo bairro, na mesma quadra, os vizinhos pagam o mesmo valor de IPTU. Quem está mais alto vai baixar, quem está muito baixo vai ficar no valor real. O IPTU, para quem não sabe, ele é calculado em cima do valor venal das pessoas. Ou seja, lá embaixo no seu imposto diz, né, de IPTU, diz valor venal. Esse valor venal, a maior parte dos imóveis, né, dos bairros de Bagé e a maior parte dos novos imóveis está próximo da realidade, ou até acima do valor, né, justo a ser pago. Que seria o valor de venda. O valor de venda.
Os 45%, né, de imóveis, principalmente aqueles mais antigos e irregulares, cujos donos não querem regularizar, né, e que fazem parte, muitos, né, de um grupo imobiliário, né, que comanda, né, a questão imobiliária do município de Bagé, essas pessoas pagaram a vida inteira menos do que deveriam pagar. Por quê? Porque o valor venal está muito abaixo do valor real desse imóvel, na área central. Então, esse é que está sendo corrigido. Em resumo, Lara, quem tem menos está pagando IPTU para quem tem mais. A prefeitura, né, e não é culpa do contribuinte, a prefeitura cobrou errado sempre. E agora nós estamos botando a coisa em ordem. Com todo esse trabalho, esse estudo do secretário Cristiano, nós conseguimos fazer com que quem, né, está pagando mais, que é mais da metade dos bagenses vão pagar menos, e quem está pagando muito menos vai pagar próximo da realidade. Essa é a justiça tributária, que nada tem a ver com aumento. Aumento é linear. Subiu para mim, subiu para ti, subiu para o Cristiano, subiu para o outro, subiu só para todos. O que sobe para todos é aumento. Agora, o que diminui para mais da metade da população não é aumento. Se diminuiu, é redução. Se isentou, é redução. Se diminuiu as alíquotas do cálculo do teu IPTU e do meu, ele não aumentou, ele diminuiu. Agora, se o valor venal do teu imóvel está errado, a culpa também não é tua, é da prefeitura que te cobrava errado e que agora disse, olha, Lara, a casa que tu mora, que antes a gente calculava como se valesse 30 mil, na verdade vale 100. E tu vai pagar essa diferença com uma alíquota menor. É isso que está em votação e é isso que está tramitando na Câmara. Inclusive, Lara, uma informação importante a todos os ouvintes. Desde que nós começamos a debater esse projeto, agora nós fizemos uma outra reunião, tinham mais entidades. Não teve uma entidade que dissesse que o projeto está errado. Nenhuma de todas que nós reunimos. Tá, o que eles questionam, então? O que eles questionam? Eles questionam assim, por exemplo, a alíquota. Não, está baixando a alíquota, mas tem que baixar mais. Nós baixamos mais. Que é o percentual aquele que incide no valor total venal para sair o valor do IPTU. Exatamente. As alíquotas de hoje são maiores do que as alíquotas que estão no projeto lá na Câmara. Esse projeto na Câmara tem alíquotas menores. As entidades estão pedindo alíquotas menores ainda, e nós estamos fazendo isso, baixando ainda mais as alíquotas. As alíquotas de IPTU de Bagé, a menor é 0,4%. 0,4%, é menos de 0,5% lá. Menos de 0,5%. Isso quer dizer o seguinte, ó, que, para ter uma ideia, né, o ICMS da gasolina é 30% do governo do Estado. O governo do Estado bota 30% da ICM na gasolina. O IPTU é 1% do valor do ICMS. O IPVA é 3%. O menor IPTU de Bagé é 0,5%. O maior seria 1%. Então, quer dizer, né, é criar a polêmica em cima de uma correção que é necessária e que é justa por parte do município de Bagé. Outras cidades fizeram isso, Porto Alegre fez isso, tantos outros municípios fizeram isso. Nós tentamos fazer em 2018, inclusive, em 2018, dos 3 vereadores que trancaram o projeto, 2 não se reelegeram. Dos 3 que foram contra o projeto naquela época, 2 não se reelegeram. Porque o projeto é bom para a cidade de Bagé. E, lógico, assim como o trabalho que nós fizemos na pandemia, Lara, que sempre sofremos ataque, né, o tempo todo recebendo ataque, crítica, quando, né, abria a cidade, trabalhava, vacinamos a segurança pública, sempre criticado. A mesma coisa agora, sempre vai ter quem critique. Esse é um ponto, inclusive, que o pessoal fala para o senhor. Olha, passamos por pandemia, agora o comércio, que é um dos pontos que tem falado bastante sobre esse projeto, aponta como é que o senhor vê isso. Então, sempre vai ter quem critique, isso faz parte, principalmente porque a oposição é contra o prefeito e contra a cidade. Então, há uma questão política que é contra as minhas decisões, independente.
né? Meio parecido com o Comando do Brasil, com o presidente do Brasil. Não importa o que faça. Agora o presidente criou o Auxílio Brasil. Os deputados, né, da esquerda, todos votaram contra o Auxílio Brasil. Nós estamos criando as isenções em Bagé da IPTU. Por quê? Porque essas pessoas, cobrar essas pessoas sai muito mais caro, porque elas não têm condições de pagar. São contribuintes que geram um processo no fórum, que geram uma cobrança, mandar o boleto, mandar a notificação, fazer o processo, ano após ano a gente repete isso, de pessoas que não têm condições de pagar. Então, o que nós estamos fazendo? Mora numa submoradia, mora numa moradia popular, isenta essa pessoa de pagar esse imposto. E são esses vereadores, né, os mesmos que estão, né, da mesma linha de esquerda, que estão sendo contra, foram os deputados, né, de esquerda contra o Auxílio Brasil, e aqui em Bagé estão sendo os vereadores de esquerda e seus aliados contra as isenções que vão beneficiar a população. Comércio. Não, quem diz que o comércio de Bagé será impactado é quem não conhece a realidade de outros municípios. Pelotas quebrou, Porto Alegre quebrou, Santa Maria quebrou, e Bagé não quebrou. E não quebrou porque aqui nós enfrentamos o governo do Estado. Aqui nós contrariamos as ordens do Estado e não fechamos a cidade. E mantivemos a cidade viva. Não teve fechamento de empresas na pandemia. Nós tivemos aqui novas empresas se instalando em Bagé. Muitas, inclusive mais de 70. Só ontem nós tivemos a confirmação de 352 novos postos de trabalho em Bagé. Emprego positivo. Nós fechamos aí o mês de agosto, setembro, com 352 novos postos de trabalho, Lara. Ou seja, mais trabalho e menos desempregado, mais gente trabalhando e menos gente desempregada. O comércio de Bagé, ele cresceu com as medidas que nós tomamos. O que vai acontecer agora? Vai acontecer agora que dos 2.000 imóveis centrais, 1.500 vai baixar o IPTU, porque está se cobrando a mais no centro da cidade em alguns locais, e outros está se cobrando a menos e vai ser corrigido. Bom, essa correção é justa e é necessária para todos. E isso não vai impactar o comércio, como muitos estão falando, né? Não vai gerar desemprego, como alguns têm falado? Pelo contrário, isso vai gerar uma movimentação imobiliária na cidade. Por quê, prefeito? No meu entendimento, Lara, porque ao fazer isso, muitos imóveis do município de Bagé, os seus proprietários vão colocar para alugar. Porque hoje tem gente que trabalha com a concentração de imóveis, tanta concentração de imóveis, com um imposto tão baixinho, que ele faz questão de dizer o seguinte, ou me paga o que tem que me pagar de aluguel, ou deixo o meu imóvel fechado. Tem gente em Bagé que tem tanto imóvel que faz a opção, e paga tão pouco de imposto, que faz a opção de deixar o seu imóvel fechado e não alugar ele porque o imposto é baixo, porque ele paga menos do que deveria pagar. A partir do momento que ele começar a pagar o que deveria pagar, ele vai alugar o imóvel e vai alugar por um valor justo. E quem, né, procura o aluguel vai ter mais opção de contratar aluguel com um preço justo. O preço dos aluguéis é alto no município. E é alto justamente porque há uma concentração de imóveis, né, em alguns grupos. E são esses grupos que justamente são contra o projeto, porque, de fato, né, mexe na situação confortável que eles estavam, que era pagar menos imposto do que deveriam ter pago a vida toda. Portanto, eles não vão pagar mais, não, eles vão pagar o que deveriam ter pago a vida toda. Quem deve estar e deve se preocupar com isso é quem justamente está pagando, né, menos do que deveria ter pago a vida toda. Agora, o restante da população, mais da metade, está pagando a mais. Quem é que se importa com essas pessoas? Quem é que tem que corrigir isso? A prefeitura. Quem é que defende mais da metade dos bagenses que estão pagando IPTU a mais? Nós, o governo. Nós que estamos defendendo, os vereadores que estão defendendo a aprovação desse projeto. São eles que estão defendendo mais da metade da população. Ou seja, a maioria está pagando pela minoria. Quer dizer, a minoria está tirando mais dinheiro
da maioria, que é a maioria justamente das pessoas que estão na região periférica do município. Então, essa correção, ela se chama Justiça Tributária, foi feita por Porto Alegre, foi feito um grande estudo pela Secretaria da Fazenda. Isso não são números do gabinete do prefeito, não são números que saem, né, e cálculos que saem do nosso trabalho, mas sim de um trabalho fazendário de anos, né, de técnicos fazendários, concursados fazendários, né, que fizeram os cruzamentos, as informações para chegar nisso. Mas só para fechar a questão das entidades que eu falava, não tem uma entidade em Bagé, das que se reuniram conosco, né, durante todo esse tempo, que seja contra. Eles falam o quê? Olha, tem que baixar a alíquota, nós estamos baixando. Como é que vai ficar? O senhor já definiu isso? Nós estamos baixando a alíquota. Olha, o momento não é agora. Bom, mas como o momento não é agora? Se nós já tentamos lá em 2018, né? Não foi possível. Tiveram mais de 2 anos, quase 3 anos, para poder estudar e fazer de novo. Qual é o momento, então? Qual é o momento de corrigir que não seja agora na pandemia? Agora, pós-pandemia, é hora de corrigir, hora de baixar o imposto de mais da metade da população. Agora é o momento certo. Agora é o momento que tem que baixar de mais da metade da população e isentar mais de 10 mil pessoas só no ano que vem, e todos os residenciais para a vida toda. Esse é o momento para fazer isso, né? Então, esse é o projeto. Eu devo ir para a Câmara de Vereadores para justamente responder aos vereadores, né, da oposição, aos ataques, e esclarecer o que tiver que esclarecer, porque o projeto é muito bom. Quem não conhece o projeto, peça, estude o projeto. Agora, não acredite nessas falsas notícias, né, que estão divulgando aí, como, por exemplo, aumento do IPTU. Não, não tem aumento. Aumento é para todo mundo. Aumento é o que serve para o geral, para todos. É um aumento de alíquota, é um aumento de imposto, é um aumento com percentual. O que tem lá na Câmara reduz. Reduz alíquotas e reduz o imposto para mais da metade da população. Agora corrige aqueles imóveis milionários que passaram a vida toda pagando errado lá. Inadimplência, o senhor acredita que poderá aumentar, diminuir? Como é que vocês veem o estudo nesse aspecto? A inadimplência tende a diminuir. Por que a inadimplência vai diminuir? Porque nós estamos isentando aqueles inadimplentes de todo o ano, que são justamente os mais pobres, que ano após ano são processados. E que a partir, né, da aprovação dessa lei, deixam de ter o seu nome no fórum. Deixa de se gerar um processo e mais um custo para o município. Então, essas pessoas, né, tendem a estar fora da relação de contribuintes da cidade de Bagé, né, que são justamente as submoradias, uma barra 70 dentro de um bairro, o residencial, como falei, Coab, Guenoso e todos os outros residenciais faixa 1, esses deixam de pagar IPTU. E a maior parte dos inadimplentes, né, está concentrado justamente nessa população que não tem renda para pagar o gás, pagar a luz, pagar a água, pagar o lixo e mais o IPTU. Então, ele deixa de pagar o IPTU, ele fica com as outras contribuições e deixa de pagar o IPTU, e com isso seu nome não vai mais para fora. Só um dado importante: no governo passado foram 27 mil ações judiciais, de 2005 a 2016. 27 mil ações. Sabe o que é 27 mil processos? Pois é, foi isso que o governo passado fez contra os bagenses. 27 mil ações. Então, olha a importância de retirar esse contribuinte e não processar mais as pessoas que não têm capacidade contributiva. O senhor recebeu um pedido dos vereadores, né, da sua base, para que esses residenciais, esses pontos, faixa 1, né, fiquem ad eterno, quer dizer, sempre e com as isenções. O senhor acatou isso? Então, o projeto já contemplava as isenções dos residenciais. Mas a partir de uma base de valor, né? A partir da base de valor. O que os vereadores pediram? Que constasse na lei, de forma expressa, né, a palavra permanente. Ou seja, que esses imóveis que não têm potencial construtivo, e para explicar isso para o telespectador, ou seja, não tem como tu aumentar um apartamento no Guenoas, não tem como tu aumentar um apartamento na Coab. É um imóvel que não há para onde construir, né? Ele sempre será baixa renda. Que esse imóvel, então, seja isento permanentemente. Tem como isentar um terreno num bairro permanentemente? Não, o terreno não tem. Por quê? Porque o terreno tem uma barra 70 hoje,
mas pode ter um outro dono amanhã, enquanto tiver a barra 70 ele está isento. Mas se tiver um outro dono amanhã e ele construiu uma casa com 2 pisos, ele construiu um sobrado, ele tiver uma outra construção, lógico que ele tem potencial contributivo e ele passa a contribuir. Por isso que os terrenos de bairro, os imóveis de bairro não são isentos permanentemente. Não há isenção por nome, nem por pessoa. A isenção é do imóvel. Então, o imóvel de baixa renda passa a ser isento. O senhor acatou, achou que ok. Sim, isso está no corpo da lei, isso está para votação. E é uma coisa que as pessoas confundem bastante. Diz, olha, a pessoa vai ser isenta? Não, ninguém será, não tem um nome isento. O isento é o imóvel. Enquanto o imóvel, né, no bairro continuar sendo imóvel de baixa renda, com família de baixa renda, ele segue isento. O dia que isso mudar, ele passa a ser um contribuinte. O imóvel residencial popular, esses residenciais que não têm capacidade de construção, eles são isentos permanentemente. Eu já falei todos aqui, Coab, Guenoas, Muriá, Ebenezer, Charrua, Guarani, Nossa Senhora Auxiliadora, São Sebastião, Sagrada Família e por aí vai. Prefeito, para finalizar, o senhor falou lá no início, depois falou no meio da questão das alíquotas, quer dizer, esse percentual aplicado no valor venal para ter o resultado do IPTU. Vai baixar? O senhor vai acatar? Já tem esses valores? Como é que vai ser? Então, as alíquotas que estão na Câmara de Vereadores no projeto original já são mais baixas do que as atuais. Para o telespectador entender isso. Nós não estamos criando alíquotas. O IPTU é calculado em cima de alíquotas. Nós estamos baixando as alíquotas. Por isso que o projeto reduz alíquotas, isenta pessoas e institui a planta genérica de valores. Esse é o conceito do projeto. Se fosse aumento, estaria escrito por lei e obrigado, escrito aumento. Não tem como o prefeito mandar uma lei colocando no seu título que reduz e no corpo da lei que aumenta. Isso não pode. Isso é inconstitucional, é ilegal, isso é crime fazer isso. Se a ementa do projeto, se o título do projeto diz que reduz, é porque reduz. Se o título diz que isenta, é porque isenta. Se o título diz que cria planta genérica de valores, é porque cria planta genérica de valores. Então, quer dizer, as alíquotas que são cobradas o IPTU hoje, que é cobrado o IPTU da sua casa que está me assistindo, com a aprovação do projeto lá na Câmara, ela reduz. Ela vai baixar. O que os empresários me pediram, os donos de imobiliárias, não teve um pobre que batesse na minha porta, que me abordasse e dissesse assim, Edivaldo, baixa o IPTU. Não, os que me procuraram é justamente aqueles que comandam o mercado imobiliário de Bagé, que são esses que estão pagando menos do que deveriam ter pago a vida toda. O pobre, ele sabe que vai ter o seu IPTU reduzido. As pessoas dos bairros, na sua grande maioria, vamos pegar o Castro Alves aqui, um exemplo. Tem circulado alguns exemplos que, por exemplo, lá no Castro Alves, que é a sua região, aumentaria o valor dos IPTUs. Isso procede? Vamos lá. Vou mostrar aqui, estratificado. Isso são dados fazendários, né? E todo dado fazendário, ele é um dado feito por um técnico, né, com fé pública, um funcionário público. Vamos lá, bairro Castro Alves, quantidade de imóveis que tiveram a redução ou aumento do IPTU no bairro Castro Alves para o ano que vem, se aprovar a lei para o ano que vem, tá? Vamos lá. Castro Alves, 53 imóveis no Castro Alves vão ficar isentos. Bairro que eu nasci e me criei. 53 não vão pagar mais IPTU. Tem o endereço de 1 a 1. 150 imóveis, ou seja, 15, né, 0,26, não tem nem redução nem aumento. Fica a mesma coisa. Tá? 150 imóveis. Então, 150 imóveis fica a mesma coisa, 15%. 46% das casas no bairro Castro Alves, ou seja, 455 imóveis, vai diminuir o IPTU lá no Castro Alves. Diminui. Tá? 325 imóveis, 33,6, aumenta, porque é o imóvel que está pagando menos.
que não tem o imóvel regularizado, a área regularizada, ele está sendo cobrado menos. Ou seja, esses 455 que pagam a mais, né, que são a maioria, vão pagar menos. E os 325 vai corrigir, ele não vai pagar mais, ele já está pagando a menos. Ele já pagou a menos o tempo todo. Ele só vai começar a pagar o que é justo pagar. O que os mais de 46% já vem pagando por ele. Então, quer dizer, ó, Castro Alves, né, 5,39, 53 pessoas nunca mais pagarão IPTU, nunca mais não pagarão IPTU para o ano que vem, porque aqui são terrenos. Tá? 15,26, 150 pessoas continuarão pagando a mesma coisa. 46%, né, vão pagar menos, 325% vão pagar o que é justo e real. Então, quer dizer, Lara, esse aqui é um exemplo, né, muito claro, muito simples do que, de fato, é a justiça tributária que tramita na Câmara, e por isso que nós estamos pedindo, né, à população que aprove, os vereadores que aprovem, que não vote contra a população, né? Eu sei que as forças que resistem, né, contra o projeto são forças cujo interesse é pessoal, né? É pessoal e não o interesse da sociedade, o interesse coletivo. Porque quem lê, quem conhece, aprova, né, e ajuda a aprovar esse projeto que é tão importante para Bagé. Bem, prefeito, não sei se o senhor tem mais alguma coisa a concluir. A gente agradece o senhor ter nos recebido aqui. Pelo que eu entendi, a questão dessas atuais alíquotas agora, o senhor ainda vai estudar para apresentar lá. Sim, as alíquotas que nós mandamos são menores do que as atuais, e nós estamos mandando mais uma mensagem retificativa, diminuindo ainda mais essas alíquotas, né, depois das diversas conversas que tivemos com as entidades, né, conversas boas, conversas inteligentes, das quais nenhuma entidade, para mim, me disse que estava errado o projeto. Muito pelo contrário, todos disseram, olha, é justo, tem que ser feito, mas nós queremos, prefeito, que baixe o valor das alíquotas, estamos baixando mais. Inclusive, as alíquotas de IPTU de Bagé, comparada a outros municípios, né, é mais baixa do que outras cidades. Então, mostra que realmente, né, o projeto é um projeto de justiça tributária e ele chega no momento certo, que é o momento de reduzir mais da metade da cidade de Bagé a pagar menos IPTU. Então, até quando ele precisa ser votado? Isso tem prazo? O que o senhor tem conversado com os vereadores com relação à votação propriamente? Eu espero que os vereadores votem esse ano, né? Eu devo ir para a Câmara de Vereadores semana que vem, para justamente, né, dar oportunidade da oposição dos vereadores. Durante a sessão, isso? Durante a sessão, dos vereadores do PT e seus aliados lá, me interpelar, me perguntar o que quiser me perguntar, né, e a população também que quiser fazer isso, à disposição, porque a certeza que nós combatemos com a verdade, né, e ninguém gosta de ser combatido com a verdade. Quando é combatido com a verdade, acaba que as coisas, né, como foi na pandemia, com o passar do tempo se revelam, né, e se provam, como nós fizemos durante toda a nossa gestão aqui, com a demonstração dos nossos atos e das nossas ações. Eu tenho plena convicção que estamos fazendo certo e que isso é o melhor para a cidade de Bagé, é por isso que eu vou para a Câmara, né, para poder defender isso que é importante para o município. Bem, prefeito, muito obrigada mais uma vez, né, pelos seus esclarecimentos aqui. E queremos agradecer, então, aos nossos telespectadores, prefeito, mais uma vez, por ter nos acompanhado e esses esclarecimentos aí com relação a esse projeto de lei do Executivo encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores, o projeto de lei, o PL 145, tratado pelo Executivo Municipal como Justiça Tributária. Mais uma vez, muito obrigada a você que nos acompanha. Até a próxima oportunidade.